Graça e paz, irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais um dia da nossa campanha 70 vezes 7. Estamos estudando o amor e o perdão de Deus, um livro da Bíblia por dia. E hoje chegamos à primeira carta de Paulo a Timóteo. Essa carta foi escrita por volta do ano 65 depois de Cristo, já próximo ao fim da vida de Paulo. Inclusive a segunda carta de Paulo a Timóteo provavelmente é a última carta. O local da escrita é incerto. Paulo estava provavelmente em Filipos e ele, alguns acreditam, e eu também entendo que é bem possível, que ele estava numa quarta viagem missionária, mas que nós não temos relatos específicos da viagem. O fato é que depois de ficar 2 anos preso em Roma, Paulo é solto por aproximadamente mais 2 anos. E aí depois ele vai ser preso novamente e vai permanecer preso até a sua morte. Mas nesse período, entre as duas prisões, nesse interregno aí, é provável que Paulo tenha empreendido uma quarta viagem missionária, inclusive talvez até o Ocidente, que, como nós já falamos na carta aos Romanos, era o seu objetivo ao escrever a carta de Romanos, montar em Roma para uma igreja que ele ainda não conhecia, então ele queria se apresentar e montar uma base missionária para poder alcançar a Espanha. O fato é que durante esse período, Paulo está nessa viagem, Timóteo está com ele, mas ele pede a Timóteo que volte, que vá para Éfeso para resolver alguns problemas na igreja de Éfeso, e Paulo não tinha condição ou de voltar para Éfeso por causa da perseguição ou por causa da própria viagem, dos afazeres que ele estava. Então ele encaminha Timóteo, um jovem pastor, alguém que estava começando no ministério, e ele escreve essa carta para dar várias orientações a Timóteo de como proceder à frente do trabalho do Senhor, de como proceder como pastor da igreja de Éfeso. A verdade é que essa carta, ela tem algumas características muito marcantes. Por exemplo, é difícil você fazer um esboço da carta de Timóteo, porque a carta de Timóteo, ela tem algumas coisas que são do dia a dia. Ela não há uma sequência. Algumas frases até parecem estar fora de contexto. Por exemplo, Paulo está falando e de repente ele para e dá uma orientação a Timóteo. Olha, não beba só água porque você tem muita gastrite. Toma um pouco de remédio, um pouco de vinho que vai melhorar, ou úlcera, não sei o que Timóteo tinha. E o tratamento daquela época era um cálicezinho de vinho. Até hoje o vinho faz bem para alguns tipos de problemas estomacais, intestinais, não sei, não sou médico. Mas Paulo dá uma orientação que está completamente fora de contexto ali. Mas por quê? Porque a carta de Paulo é uma carta pessoal. É uma carta que Paulo escreve para Timóteo de uma forma pessoal, como uma conversa. Conforme ele vai lembrando de dar as orientações e conforme ele conversaria pessoalmente, ele fala com Timóteo. Quem é Timóteo? Timóteo é um filho de Paulo na fé. Alguém que ele considerava muito, alguém que ele achava que realmente que era de extrema confiança, alguém que já tinha acompanhado Paulo. Ele é natural da cidade de Listra. Ele tinha um pai grego e uma mãe judia. Então ele é considerado judeu para os judeus, porque os judeus seguem a linhagem da mãe. A pessoa só é judeu se a sua mãe também era do povo judeu. Senão, ele não é judeu. O pai pode ser judeu, a família inteira do pai pode ser de judeus, mas se a mãe não for do povo judeu, a pessoa não é considerada judeu. Como Timóteo, a sua mãe era, então ele era considerado para o povo judeu um judeu. Mas ele tinha uma vida assim, ele tinha um pai grego, então ele era um meio termo, ele vivia como gentil. Ele se converteu durante a primeira viagem missionária de Paulo e ele acompanha Paulo já desde muito cedo na sua vida cristã. A sua avó e a sua mãe eram mulheres crentes piedosas que conheciam as Escrituras. Paulo, quando está orientando, ele vai falar sobre isso. Ele ficou em Éfeso, no lugar de Paulo, resolvendo alguns problemas que existiam na igreja de ordem prática e de ordem doutrinária. Então, ele era alguém que Paulo confiava para resolver problemas sérios numa igreja que precisava de alguém amando de Paulo. O tema, então, dessa carta vai ser, se nós pudermos tentar montar um esboço, seria algo relacionado ao comportamento de uma pessoa que resolveu viver como líder numa comunidade cristã. Mas isso tem várias implicações práticas para nós. Então, além de que você não seja um líder, um pastor,
um obreiro, alguém à frente de um trabalho, mas ele dá alguns conselhos práticos para a vida cristã que são muito importantes de se destacar. Paulo começa falando aí, ele tem uma breve saudação, depois ele fala sobre o zelo, a firmeza e a fidelidade necessária com Cristo Jesus. Depois ele diz, olha, o sofrimento por Cristo, ele deve ser um estímulo na fé, você não pode correr, né, disso. Ele vai tratar ali, ainda na sua primeira carta, ele vai falar, ó, o bom combate, olha, combate o bom combate. A lei, ela tem um objetivo, mas a graça de Deus, ela é imensa e ela ultrapassa o que a própria lei faria, que era apenas apontar, né, servir de aio, mandar apontar o caminho. A lei não ajuda a cumprir a vontade de Deus, ela apenas indica. Então, ele fala sobre a graça de Deus, ele fala sobre a prática da oração necessária, que temos um só mediador, fala sobre as qualificações de um homem de Deus, de alguém que se coloque na posição de ministro de Deus, de alguém que quer servir a Deus. Fala sobre a apostasia que viria sobre os últimos tempos, que as pessoas não iam ter vontade de ouvir o Evangelho, que Timóteo não se sentisse desanimado. E ele vai dar orientações quanto ao ministério, quanto ao trato com vários tipos de pessoas, os mais idosos, com os mais jovens, com as viúvas. Ele vai trazer também orientações sobre conselhos gerais, dizendo, olha, você precisa guardar os conselhos que eu estou te dando, não coloca a sua mão precipitadamente por ninguém, ou seja, não saia entendendo que as outras pessoas são aquilo que você é, alguém chamado para a obra de Deus, mas procure olhar, procure ver se há evidências, se há frutos, né? Ele fala sobre senhores e servos, fala sobre falsos mestres, fala sobre o trato dos ricos e como eles deveriam agir, e ele dá um conselho final, dizendo, olha, se afaste de falatórios inúteis, não entre em discussões que não levam a nada, mas conserva aquilo que te foi confiado, para que você não desvie da fé como alguns fizeram. Então, são conselhos de um ancião, de um homem vivido, experimentado, para um jovem pastor. Com muito amor, Paulo escreve ao seu amado filho Timóteo, filho na fé. E o tema da nossa carta, da nossa campanha, dos nossos vídeos, é amor e perdão. E eu gostaria de destacar para você, apesar de ter várias passagens lindíssimas que nós poderíamos citar da carta de Timóteo, mas eu gostaria de destacar para você uma parte que Paulo usa o seu próprio exemplo para demonstrar a Timóteo a graça de Deus derramada e como ele poderia confiar na graça de Deus. E ele diz ainda no capítulo 1 da primeira carta, a partir do verso 12, sou grato a Deus, ou sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, me chamando para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas eu obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Então, Paulo está dizendo a Timóteo, olha, não se esqueça do amor e do perdão de Deus. Eu não merecia ser um ministro de Deus. Eu, Paulo diz, e eu quero colocar as palavras de Paulo, minhas palavras, eu, pastor Dilson, não merecia ser um ministro de Deus. Ser alguém que fala em nome do Senhor, ser alguém responsável pelas vidas, não merecia. Mas a graça de Deus transbordou com a fé e o amor que está em Cristo Jesus. Ele teve misericórdia da vida de Paulo, ele teve misericórdia da minha vida, ele tem misericórdia da sua vida. Eu já disse isso em outros vídeos, gostaria de destacar mais uma vez. Misericórdia é uma capacidade que você tem de entender a miséria do outro no seu próprio coração como se fosse sua própria miséria. É sentir a dor do outro como se fosse com você.
é você se compadecer, é mais do que ter dó, é mais do que sentir pena de alguém que está sofrendo, é aquilo machucar você como se tudo que você estivesse vendo fosse contra você, você sente na sua própria carne, no seu próprio coração. Deixa eu te contar um segredo. Jesus teve tanta misericórdia que ele efetivamente sentiu na própria carne o nosso pecado, a dor, a miséria, o sofrimento, a ira, a morte, o pecado que estava destinado a nós. Ele levou sobre ele. Paulo diz: fiel esta palavra e digna de toda aceitação, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão, por causa da misericórdia que me foi concedida, a mim, o principal pecador, para que eu evidenciasse Jesus Cristo e a sua completa longanimidade, ou seja, a capacidade de perdoar, de amar, de aturar de Jesus, que mesmo nós sendo tão maus, tão falhos, tão pecadores, o Senhor nos ama, e não é por conta do que você faz, é porque Ele escolheu nos amar, e Ele veio ao mundo para salvar pecadores, e Ele deseja alcançar a sua vida, e Ele deseja fazer diferença na sua vida, a ponto de você dizer como Paulo: olha, no passado eu não merecia estar aqui, no passado eu era blasfemo, perseguidor, insolente, eu achava que sabia as coisas mais do que Deus, porque eu achava que do meu jeito era o certo. Mas hoje eu percebo que foi pela misericórdia, pelo amor de Cristo Jesus derramado por mim, que eu fui salvo. Então Paulo está dizendo: olha, de modo que eu possa servir de modelo a todos quantos forem crer. Eu não sei como você anda, eu não sei o que você pensa de você mesmo, mas talvez você seja uma pessoa que já se bateu e se debateu como um peixe fora d'água muitas vezes, dizendo: eu até queria servir a Jesus, eu até queria esse negócio de Deus, eu queria entender mais, eu queria viver uma vida que agradasse a Deus, eu queria ser alguém que experimenta cada vez mais o estar com Deus, mas eu não consigo, eu sou falho, eu sou fraco, eu falo o que eu vou fazer e já estou fazendo outra coisa de novo. Então, Deus, eu não sirvo para o Senhor, escolhe outro. Deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor não tem plano B. Ele não vai olhar para você e tentar você, e quando você falhar Ele vai falar: vou para o plano B, tem outro melhor. Não, Ele quer você. Se você está assistindo esse vídeo, se essa palavra tem chegado ao seu coração, seja você alguém que não conhece Jesus, seja você alguém que a vida toda já tem frequentado, ouvido falar de Jesus numa igreja, seja você um próprio líder, alguém separado para a obra de Deus, o Senhor quer lembrar a você: você é importante, eu morri por você, eu não morri pelos outros que eu quero que você me ajude a alcançar, eu morri por você. O Evangelho ele tem que ser primeiro para mim, ele tem que ser primeiro para você, ele tem que ser primeiro para nós, para que ele faça diferença na nossa vida, para que ele alcance o meu coração, o seu coração, o nosso coração, para que a gente experimente o amor de Deus, a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Por isso, alguém que era blasfemo, perseguidor, insolente, hoje pode dizer: agora eu sou um modelo, para que todos aqueles digam: não, se até Paulo foi alcançado pelo amor de Cristo, eu também posso ser. Então olhe para mim: se até eu, pastor Dilson, fui alcançado pelo amor de Cristo, você também pode ser. Porque eu não sou melhor do que você, eu não sou bom o suficiente, não vou ser nunca. Mas o Senhor me ama, e eu já entendi que Ele me ama, então eu já entreguei para Ele agora a minha vida, e eu quero viver para Ele, e eu quero convidar você a fazer uma decisão: entregue a sua vida ao Senhor, experimente em você o amor e o perdão de Deus, e que a sua vida seja transbordada pela graça de Deus, como Paulo diz: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Então ele termina esse trecho dizendo: assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que a sua vida produza para o Senhor honra e glória. Entregue a sua vida ao Senhor e experimente a graça transbordante do Senhor, o seu amor e perdão, e você vai perceber como é maravilhoso
louvar e pertencer ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, que tem toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém.